Klaus, fico muito feliz da presença de todas e de todos aqui nesse nosso encontro do grupo de família. Uma saudação especial para quem é do grupo e também para quem vem de longe, né? Porque a gente pode isso felizmente nesse espaço virtual. Paula, recebe meu abraço e minha saudade de você, ó, o lugar no mundo, assim. Quero dar as boas-vindas e dizer que a gente tem hoje, então, uma aula aberta sobre o planejamento sucessório. Quem vai começar vai ser a professora Daniele Chaves Teixeira, depois o professor Daniel Bucaria e a professora Ana Carolina. E aí, se a gente conseguir, a gente tem um tempinho para conversar sobre alguma dúvida que vocês tenham. E aí, no final, a gente vai ter uma surpresa para o pessoal, é isso mesmo? Para quem ficar até o final. Essa aula vai ficar gravada, vai ser disponibilizada no canal da Arquitetura do Planejamento Sucessório. Só para pegar o consentimento de vocês, para a gente não estar aí fazendo coisas que vocês não saibam, né? E já vamos começar, porque já estamos 11h06. Seja bem-vinda, professora Daniele. Bem, um bom dia a todas e a todos. Uma alegria, Simone. Obrigada pelo convite do Grupo de Pesquisa de Direito de Família, Sucessões e Mediação da Federal do Rio Grande do Sul. É um prazer sempre poder estar participando desses encontros, né? O nosso tempinho é curto e eu aproveito para falar de uma forma bem dentro do que nós nos organizamos aqui para falar, dentro dessa introdução ao planejamento sucessório e patrimonial, né? Fazer de 3 formas, né? O que são esses planejamentos, diferenças entre eles e por que eles estão acontecendo, né? Então, o que é o planejamento? Um planejamento sucessório, você tem que ter uma organização patrimonial com a visão visando a transmissão de bens, pensando na sua sucessão causa-morte, no caso da sua morte, que são efeitos diferentes se você for fazer só uma organização patrimonial que você não está pensando. E, no caso, nossa legislação brasileira está extremamente engessada e, principalmente, o nosso direito está precisando sucessório, está precisando de novas áreas, de novas interpretações legislativas que possam vir a atender às demandas da sociedade atual. Em função disso, por isso que o planejamento ganhou esta importância, exatamente por conta desse enrijecimento, né? Dessa falta de liberdade. Desde 2002, no momento que o cônjuge se tornou e o companheiro herdeiros necessários, acabou com a última liberdade que se tinha no caso de regime de bens. Então, hoje, nós não temos nenhum regime de bens que não há uma comunicação no caso de morte, no caso do planejamento sucessório, em maior ou menor grau. Bem, eu gosto de fazer a diferença do planejamento patrimonial, que, no caso, você está fazendo essa organização hoje em vida para essa situação e não prevendo a situação sucessória. Elas são autônomas, você pode ter só o planejamento patrimonial, que já é uma organização, agora você nunca pode ter e fazer ela uns instrumentos para a estrutura sua de gestão, de economias tributárias, mas para a vida. E já a sucessória, você pode fazer, você não tem como fazer a sucessória sem você fazer um planejamento patrimonial, né? Então, para a sucessória, você precisa dessa. Entre as vantagens e desvantagens, e principalmente, por que se tornou tão importante? Além desse engessamento, outro fator que faz o planejamento se tornar, hoje em dia, uma questão tão necessária para as famílias, que mais do que só questão, lógico que o viés de economia tributária é importantíssimo. E o Daniel, expert no assunto, ele vai, de certa forma, só falar da importância disso. Mas o que eu gosto de dizer é que, como os pilares do direito das sucessões foram totalmente abalados, que os 2 pilares de qualquer manual das sucessões, inclusive o que a professora
Ana Carolina Brochado Teixeira trabalha no de família, nos fundamentos de direito civil, são família e propriedade. Todos dois passaram transformações muito grandes, exatamente pelas transformações socioeconômicas. E essas transformações socioeconômicas, elas são de questões de grandeza mundial, globalizada, exatamente transmitindo esse mundo globalizado, tecnológico, imediatista, consumista e fluido que nós vivemos. E essas transformações afetaram tanto as relações familiares como também a questão de patrimônio. Só você deslumbrar que se falava em nomenclatura antes em propriedade, porque a riqueza era concentrada em bens imóveis, né? Era propriedade. Nós tivemos, nos últimos 100 anos, essa transformação desses bens, saindo de transformações de bens imóveis para móveis, e atualmente a professora Ana Carolina Brochado, que domina muito bem o assunto, inclusive está coordenando uma obra sobre os bens digitais, né? Esse novo formato é o que chamamos aí, dentro de diversas formas, da herança digital. Então, nesses últimos 100 anos, no sentido do conteúdo de propriedade, patrimônio, que seria o melhor conceito, houve grandes transformações. E as famílias também, né? Tanto que se fala direito das famílias. Então, essas transformações e toda a característica deste mundo global hoje que a gente fala, fazem a demanda. Agora, em outros países, como eu disse, isso não é um fator que ocorre só no Brasil, porque essas transformações provocaram o quê? Uma maior importância do direito das sucessões em relação a outros direitos. Eu digo que o direito das sucessões no Brasil ele era visto como o patinho feio do Código Civil e se tornou um grande cisne, né? E de foco de interesses, sendo hoje em dia tema de estudos, coisas que não era. Hoje existe muito mais doutrina e essa doutrina é necessária. E aproveito para dizer que tenho a honra de dizer que está chegando o tomo 2, que os 3 aqui, professores, participam também desse tomo, e precisamos de doutrina para auxiliar, uma doutrina de qualidade, para auxiliar esses planejamentos, os operadores do direito, porque tem nisso tudo, esses planejamentos têm uma característica, que é a interdisciplinariedade, né? Então, mesmo patrimonial ou sucessório, você precisa dessa interdisciplinariedade, desse diálogo com outras áreas do direito civil, com outras áreas dos outros direitos, tributário, societário, direito internacional privado, como outras áreas afins. Bem, e já entrando na minha fase de conclusão, pelo tempo aqui nosso, é importante dizer o quê? Que, apesar da cultura do brasileiro não ser de se organizar, não é de fazer testamento, a gente sabe que o índice de sucessão testamentária é muito baixa, né? Que o brasileiro não gosta de falar de regime de bens, ele não gosta de falar de morte, por mais que pareça quase, entre aspas, brincadeira, mas existe essa questão. Só que esses fatores, essa naturalidade, essa dificuldade do brasileiro lidar com esses temas, isso por necessidade, por essas transformações, seja por interesses tributários ou familiares, você precisa fazer essa organização. Hoje, como um cuidado, né? Em vez de só deixar bens que podem ser dilapidados, ter o cuidado de buscar formas de deixar a sua família, se a preocupação é ela, de como deixar, eu não só ela, também, às vezes, outros interesses que você queira, utilizar a sua disponível, o que é possível, a sua liberdade, a sua autonomia. Então, a gente pensa esses planejamentos sempre com base em princípios constitucionais, entre eles os mais relevantes aqui, eu acho, que é a autonomia e a solidariedade. E eles não são contrapostos, pelo contrário, eles podem ser complementares. E, apesar dessa dificuldade dos sistemas, se faz necessário, e, acima de tudo, com o Covid agora, né? Com essa pandemia, que trouxe essa finitude para dentro de nossas casas,
demonstrando que todos nós temos essa finitude, né? A possibilidade, não só você, mas dos seus pais, dos seus avós, dos seus filhos, de vulneráveis, que são casos mais sensíveis à doença. Bem, tudo isso trouxe uma nova realidade. Nós temos que, como se diz, fazer desse limão uma limonada, e eu acho que esse é um exemplo, o compartilhamento de informações, de trocas, essa possibilidade de estarmos aqui, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, em 2 polos. Eu estou no Triângulo Mineiro e ela está em Belo Horizonte, que viabiliza esse diálogo entre colegas, amigos que nós somos, e profissionais que estamos aqui. Todos somos professores, temos essa característica também né? Então, não somos só operadores do direito, mas temos esse carinho que é lecionar, né? Então, bem, com isso encerro a minha fala, a minha participação, e agradeço mais uma vez, Simone, pela oportunidade de estar aqui e dividindo e convidando a todos, que temos o congresso agora ocorrendo, segundo Congresso Virtual do Arquitetura do Planejamento Sucessório, aonde é um espaço, uma imersão de 2 dias, com o que se tem de ponta, de melhor, de qualidade, de excelência, entre palestrantes que vão estar dividindo dentro de uma temática tão diversa como é de um planejamento sucessório. Bem, obrigada mais uma vez, Simone. Eu que agradeço a professora Daniele, e dizer é sempre uma bênção ouvir, eu sempre aprendo. Eu agora pensei nos princípios que ela estava falando, né? Esses mesmo, acabei de pensar, a pessoa estuda isso, mas é muito legal. Então, professor Daniel Bucar, vamos lá. Bom dia, pessoal. É uma alegria estar aqui na sala aberta do grupo de Família, Sucessões e Mediação da professora, coordenado pela professora Simone Tassinari, ao lado da minha amiga, professora Daniele Teixeira, minha amiga e professora Ana Carolina Brochado Teixeira, de alunos queridos, pesquisadores, desde Alagoas, lá a Paula Albuquerque, a minha aluna aqui no Rio de Janeiro, Flora Chang, e ao pessoal do Rio Grande do Sul, que faz parte desse grupo, o pessoal do Sul em geral. Eu separei para essa introdução ao planejamento patrimonial sucessório uma temática que me vem sendo muito cara ultimamente, que é o olhar sobre a movimentação patrimonial, né? Eu sou um pesquisador da teoria do patrimônio, mas a movimentação patrimonial na sucessão. Por que eu digo isso? Porque nós temos uma certa, até um dogma no direito brasileiro que é pautado no direito de seisinha. O direito de seisinha, que tem lá no artigo 1784, ele diz que se transmite automaticamente os bens, e aqui compreendendo os bens ali do 1784 como patrimônio, aos herdeiros legais e testamentários. Curiosamente, inclusive, o nosso ordenamento fala de testamentários, o que é uma inovação única no direito brasileiro, porque a seisinha francesa, alemã, europeia em geral, quando tem, ela não passa para os testamentários, justamente porque a ideia da seisinha é que haja uma proteção por parte das pessoas que estejam mais próximas do falecido para segurar o patrimônio, né? Para proteger o patrimônio. Então, o testamentário justamente não poderia ser esse, porque não é presumidamente mais próximo, e sim apenas os legais. De toda forma, é isso que diz o Código Civil. Mas, no entanto, como a professora Daniele já ressaltou, o direito sucessório ele é composto por outras matérias. Além do próprio direito civil, para formar o sistema de direito sucessório, nós temos o direito processual civil, que aí, desde 2007, ele é acompanhado pelo direito notarial, na hipótese de um inventário extrajudicial, e o direito tributário. Então, esse sistema de direito sucessório brasileiro, ele interpretado
de maneira sistemática, para ser até redundante, ele acabou com a CESINE. Não há CESINE no nosso país, porque o inventário é obrigatório. Sendo o inventário obrigatório no nosso país, ele tem como função a garantia dos credores do falecido e o pagamento de tributos. E a última função, portanto, é a transmissão do patrimônio aos sucessores. Embora haja várias vozes de respeito, super respeito, no Brasil inteiro, que tentam, de alguma maneira, conformar essa CESINE à la brasileira a alguma proteção, alguma tutela, falando de posse, falando de proteção aos bens. Se nós aceitamos que o próprio espólio tem legitimidade para se utilizar dos remédios possessórios, você não precisa de herdeiros para tanto. Então, o que a gente vê é, na verdade, um problema que suscita um planejamento sucessório e patrimonial para aquelas pessoas que entendem. Eu não quero que, no meu lugar, quando eu vier a falecer, um administrador estranho, absolutamente estranho dos meus bens. Porque no dia que uma pessoa titular de um patrimônio, que consegue movimentar o seu patrimônio através de um celular, no dia seguinte da sua morte, quem vai movimentar isso aqui é um complexo de pessoas que se inicia pelo inventariante, pelos credores do espólio, pelos herdeiros e pela fazenda pública. Essas 4 pessoas substituem, cada qual com a sua visão de mundo, a administração do patrimônio do titular. Por isso, se é que se opta por fazer um planejamento sucessório, o que a gente tem que ter em mente que em nosso país você vai trazer para dentro desse planejamento pessoas que não têm menor contato com a sua realidade. Ao passo que se fizer um planejamento patrimonial anterior, que é o chamado planejamento sucessório com eficácia em vida, né? O planejamento patrimonial, como a professora Daniele já faz essa divisão, você tem a autonomia, aí é uma autonomia de verdade, plena, legitimada por você mesmo, e não legitimada por terceiros, para fazer a sua gestão dos seus bens, né? Dos seus bens. E curioso que alguns estados brasileiros, aqui eu vou entrar um pouco na questão tributária, que alguns estados brasileiros, eles até dão indiretamente ou até diretamente, para quem assim pensar, um incentivo para que essas pessoas façam planejamento patrimonial em vida. Nós temos aqui representantes de 2 estados que fazem isso, tanto o Rio Grande do Sul quanto Alagoas. São estados em que a tributação da doação é inferior do que a tributação da transmissão causa-morte. Ou seja, o que dizem esses estados? Seja por uma política fiscal de antecipação de receita do próprio estado, ou seja porque falar para os seus contribuintes, para os seus gestores titulares de patrimônio, façam uma gestão patrimonial visando a sucessão antecipadamente. Essas duas, a leitura dessa diferenciação de alíquotas dá esse resultado, né? Resulta justamente a essa interpretação, e, portanto, maneje seu patrimônio em vida de modo que você tenha autonomia, que nós iremos tributar menos. Talvez aqui haja, inclusive, aqui pensando em voz alta, até um incentivo ao exercício da plena autonomia do titular do patrimônio, em consonância com a liberdade constitucional dada à autonomia privada, e o Estado acolhe isso como um valor e faz essa diferenciação, quebra a isonomia, né, até das situações que é a doação e a transmissão causa-morte. Outros estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, não tem nenhuma diferença, absolutamente nenhuma diferença. E, por outro lado, quando a gente começa a pensar, se a pessoa, olha, eu não quero me desfazer dos meus bens agora, talvez eu tenha motivos pessoais que vão influenciar a minha tomada de decisão para não desfazer dos meus bens em vida, eu gostaria de fazer, então, um planejamento efetivamente sucessório. Para esse planejamento sucessório, no entanto,
há que se pensar que não é apenas, repito, o autor do patrimônio, o titular do patrimônio, o autor da herança, que irá tomar as decisões. Decisões dele são decisões indicativas, são decisões que ele diz o que ele quer que seja feito, mas ele tem que buscar também uma percepção subjetiva das pessoas, dos beneficiários e dos outros atores que envolvem esse planejamento sucessório. Isso é o que a gente chama, eu, Daniel Teixeira, dos aspectos subjetivos do planejamento sucessório. Que se eu quero realmente que meu patrimônio tenha tomada, parte dos meus bens, né, do meu patrimônio, tenha um destino para determinado beneficiado, para qualquer outra pessoa, eu tenho que saber também que ele vai aceitar, que em vida eu já tenho isso, pós-morte eu não tenho, e que não vai haver conflito entre terceiros para impedir justamente a minha decisão no âmbito da minha autonomia privada. Isso é o que a gente chama de aspectos subjetivos. E aí, naturalmente, o testamento e o codicílio, como a Daniela Teixeira também sempre chama atenção, são as ferramentas básicas para isso. Mas a gente tem que avançar muito no testamento para começar a pensar em inserir no testamento negócios jurídicos, inclusive processuais. Processuais, no sentido de permitir que efetivamente os seus sucessores tenham acesso mais rápido à herança, já que a gente não tem uma transmissão automática diante da obrigatoriedade do inventário no Brasil, mas sim buscar condicionar a própria aceitação a negócios jurídicos processuais do tipo cláusula, a meu ver, é um estudo que deve ser feito, cláusula de não litigância, entrega antecipada de bens a determinados herdeiros, aí o próprio inventariante pode fazer isso, por ordem, e claro, autorizado pelo juiz, e aí tem que dizer, claro, autorizado pelo juiz, que é algo que para a gente é muito natural, mas não é nem um pouco natural para um país que tem a CESINE, porque quando se tem a CESINE, efetivamente a entrega é automática. A gente não tem essa automatização. Então, se eu tenho dinheiro em conta bancária, posso colocar justamente no meu testamento que todos os herdeiros aceitando o testamento, o juiz dando eficácia no testamento, será utilizada determinada conta bancária imediatamente pelo inventariante. Vai ficar sob já a gestão do inventariante, algo que hoje não acontece. Porque qualquer valor depositado em juízo fica sempre sob, não em juízo, mas mesmo em bancos privados, fica sob a total gestão do juízo. Você não pode fazer nenhuma movimentação. Quiçá, como aqui no Rio de Janeiro muitos juízes entendem, o inventariante sequer pode obter informações que não seja através do juízo das contas bancárias. Então, a gente tem que começar a avançar e pensar que nós temos um sistema que ele trava o planejamento sucessório, e aqui chamando de planejamento sucessório, esse planejamento com eficácia pós-mortem, que vai ser operacionalizado pelo testamento e pelo codicílio, e que nesses instrumentos a gente tem que começar a pensar em dar mais efetividade àquilo que a gente tem no direito civil, mas não tem no sistema brasileiro de direito sucessório, que é a transmissão automática de bens. Ninguém quer, em um sistema que se diz capitalista, que o Estado administre seus bens privados. Ninguém quer. Ninguém aqui quer que seu Estado administre seus bens. Ninguém quer. O problema é que, no dia seguinte da sua morte, o Estado vai administrar seus bens privados pelo Poder Judiciário. Então, se nós não tivermos isso em mente, que parece que a gente não tem muito por conta das fumaças, dessa nuvem que nos paira, dessa CESIM que a gente tem que afastar, tem que conviver com a não existência de CESIM no Brasil e tentar, de alguma forma, com instrumentos, a dar efetivamente uma transmissão automática, até para, inclusive, executar a função social da propriedade, que a Constituição ela
contempla. Propriedade privada na mão do Estado é um raio desfuncionalizante da propriedade privada. Então, é isso que a gente tem que pensar sobre a introdução, nesse âmbito de introdução do planejamento sucessório e do planejamento patrimonial. Estou aqui ansioso para ouvir a Carolina Brochado Teixeira. Obrigado. Está mutada, Simone. Obrigada, Aninha. Eu que agradeço, também sempre aprendendo. Depois eu quero revisar essas coisas aí que a gente pode botar no testamento, porque eu quero anotar isso aí para a gente ter. Ó, anota que isso aí é ouro, minha gente. Ana Carolina. Isso aí, a gente vai sempre aprendendo novidades. Ana Carolina, seja bem-vinda. Eu agradeço muito a tua presença e está contigo a palavra. Bom dia a todos, né? Quero, assim, eu que agradeço, Simone, a possibilidade de estar aqui numa manhã tão chuva, né? Solares aí na minha frente, de amizade, de sabedoria, de novas ideias, né? Então, assim, uma alegria estar aqui na aula aberta do seu grupo de pesquisa, de família, sucessões e mediação, com seus alunos e com tantos outros, né, que se juntaram aí a nós para a gente poder discutir, refletir o planejamento sucessório. Uma alegria assim renovada de estar com você, com o Daniel, com a Daniele, que são assim meus amigos de vida, né? Amigos de vida é bom quando o trabalho pode ser juntado com afeto, né? E nada como direito de família para falar disso assim para a gente. Somos amigos de infância. Não é? Exatamente, amigos de infância. E aí, assim, dizer, na verdade, assim, é muito bom, sabe, ouvir, é bom ter sido a última, porque, assim, foi muito bom ouvir a Daniele, ouvir o Daniel. Será que esse barulho é aqui? Ouvir a Daniele, ouvir o Daniel, porque, assim, a gente fica vendo, né, eu fico vendo, assim, que quando você fala que, né, as sessões da Daniele, esse arcabouço aí que ela está trazendo, não só na coordenação dos livros do arquitetura, do planejamento sucessório, mas também sim, de todas as interfaces, de todas as reflexões interdisciplinares. E ver o Daniel também, né? Assim, como a gente tem sempre coisa para dizer, coisa para avançar, né? Essa questão dos negócios jurídicos processuais, isso é muito maravilhoso, Dani, eu adorei essa ideia que é realmente inovadora. E assim, a gente tem que assumir, né? Acabar com essa hipocrisia da Cezine e assumir realmente que a gente vive num sistema que é incompatível com essa disposição legal e ver o que a gente pode fazer para contornar isso. E o mais maravilhoso que eu acho é assim, a gente vê que o espaço de autonomia privada no direito das sucessões ele vem crescendo muito, né? O que a Dani falou da questão dos princípios é exatamente isso. Olha, que autonomia privada e solidariedade familiar, eles vivem eles convivem no direito privado, né, de uma forma geral, e no direito das sucessões são eles que comandam aí a batuta do sistema sucessório, mas que a cada vez que passa, né, eu venho pensando isso aqui, a autonomia ela tem ganhado mais espaço, né? Ou seja, quando a gente pensa, por exemplo, na questão da crise da legítima, né, que a gente tem discutido tanto, fazer uma homenagem ao Gustavo Andrade, lá do Conrep, que tem discutido muito na tese pós-doutoral dele, a gente fala isso muito da crise da legítima, ou seja, é uma demanda do crescimento desses espaços de autonomia privada no âmbito do direito das sucessões. Não que a gente não queira fechar os olhos para a solidariedade familiar, de forma alguma é isso, né? Eu acho que o que nós temos é que, diante de todas essas mudanças que a Dani traçou na fala dela, é realmente repensar esses espaços de solidariedade familiar para famílias modernas ou pós-modernas, né? Como muitos gostam de dizer, para famílias pós-modernas, para bens que estão hoje em franca expansão, né? Como o Daniel disse, olha, o meu celular, eu comando o meu patrimônio.
Então, para novos bens, e a gente tem, às vezes, um direito das sucessões, se a gente for ler, por exemplo, os artigos que estabelecem os legados, está lá no direito romano, praticamente igual, né? Então, realmente é necessário esse repensar. E a minha fala aqui para vocês hoje, ela tem esse pano de fundo, né, de uma necessidade de expansão assim da autonomia privada no âmbito do direito das sucessões. E aí eu escolhi falar um pouco dessa fase, vamos chamar assim, pré-planejamento. Ou seja, como que nós podemos ajudar os nossos clientes, né, efetivamente, qual que é o passo a passo que a gente tem que pensar em termos de etapas, mas principalmente refletir aqui sobre o que pode e o que não pode, qual que é uma condução que eu posso ter junto ao meu cliente no que se refere a auxiliá-lo no exercício dessa autonomia privada. Então, vamos chamar aqui numa fase pré-planejamento, né? A Silvia Marzagão fez uma live com a Dani Teixeira, acho que já está no seu Instagram, né, Dani? Essa semana, exatamente propondo algumas dessas reflexões, e ela usou um termo que, na verdade, ela se reportou a um termo usado pela professora Fernanda Barreto, que eu gostei muito, né, que é a anamnese da situação. É como se verificasse, olha, o que eu tenho que analisar para eu poder fazer um planejamento sucessório que possa ser interessante, que possa ser eficiente para os meus clientes, porque são muitos detalhes, né, gente? E a Dani e o Daniel também usam um termo que eu gosto muito, que chama uma customização. Não tem receita pronta, não tem receita de bolo, né? A gente precisa realmente de ver, a partir da necessidade e da ideia que aquele cliente nos procura, como que a gente pode ajudá-lo, como que a gente pode construir junto com ele alternativas, porque planejamento também é isso. Não é só hold, não é só testamento, não. Às vezes é uma conjugação de instrumentos para que aquela pessoa possa ser melhor atendida, com maior segurança, e dando a ele aí possibilidades. E, assim, né, uma segurança também que eu falo assim, ela tem uma segurança no tempo. Mas aquele planejamento, aqueles instrumentos, em algum momento é necessário que eles sejam revistos, ser avaliados, porque, graças a Deus, a vida é maior que o direito, a gente muda, o patrimônio é dinâmico, as situações familiares se modificam. Então, assim, é algo que realmente a gente precisa ser revisitado, né? Então, assim, no primeiro momento, eu vou dividir aqui esse raciocínio em duas etapas e depois eu posso até pensar eu não fiz uma projeção, mas posso fazer essa projeção depois para vocês. Eu falo que assim, a primeira etapa seria o diagnóstico, né? Seria essa anamnese aí, para usar as palavras da Silvia com a Fernanda, né? Então, a gente precisa conhecer assim profundamente a situação da família, a situação da pessoa que né, nos procura. E quando eu falo desse conhecer profundamente, não é só pegar o patrimônio, analisar, me dar sua declaração de imposto de renda. Não, não é só isso, não. É muito mais do que isso, né? Isso requer da gente uma oitiva muito especial, né? Porque quando a gente vai ouvir o cliente, ouvir as demandas dele, nós precisamos também saber assim, olha, o que levou ele a fazer esse planejamento? Com o que ele está preocupado? Será que tem algum filho que precisa de uma situação especial? Ele está antevendo de seu divórcio e quer assim já fazer uma partilha em vida ou não, ou quer fazer alguma exclusão? Isso eu estou falando tudo aqui no campo da licitude, né? Obviamente, assim, essa é uma premissa importante que não deveria nem precisar ser dita, mas é óbvio que precisamos de dizer e reafirmar essa situação. Então, a gente precisa de falar assim, olha, quem é o titular do patrimônio, qual o regime de bens que ele é, casado, é união estável, ele tem pacto, vamos conhecer esse pacto, vamos ver assim, qual que é a situação dos bens que ele tem e qual que é a situação familiar, né? Então, é a hora da gente fazer, eu falo que a gente faz esse atendimento com uma folha gigante que a gente desenha, né? Desenha ali os bonequinhos, quantos filhos tem, quantos filhos não tem, qual que é a situação individual de cada filho. Ou seja, primeiro a gente faz um diagnóstico que se ele não fizer nada, como que vai ser transmitida a herança dele, né? Olha, hoje vai ser transmitida, se a pessoa não fizer nada, vai ser transmitida assim, assim, assado. Aí a gente aponta quais são as controvérsias, né, que tem. É casado em separação, é herdeiro, não é herdeiro, você tem que conviver com aquele olhar de surpresa da pessoa, que, eu achei que a pessoa não ia ganhar nada, e assim sucessivamente.
Então, primeiro a gente faz esse diagnóstico. E aí nós vamos ver, entender as preocupações dele, entender o porquê que ele está querendo fazer esse adiantamento ou não, ou distribuição ou não do patrimônio, né? Se é uma razão tributária, porque, querendo ou não, já tem muitos anos que a gente escuta que o ITCD vai aumentar, né, Daniel? O ITCD vai aumentar, a gente já tem autorização constitucional. Então, os advogados, por exemplo, do âmbito sucessório, vendem isso muito para os clientes. Olha, é melhor a gente já fazer um adiantamento, porque a qualquer hora isso vai mudar. Depois você confirma isso aí para a gente, Daniel. Daniel, um grande estudioso aí do ITCD, dessa sala virtual. Então, assim, é essa razão que move a pessoa, né? Então, assim, porque isso vai impactar já da gente pensar num adiantamento atual e não um adiantamento planejado para o futuro, né? Será que eu tenho que ver, então, também a situação familiar dos filhos, a sua situação profissional dos filhos? Tem alguma vulnerabilidade específica entre os descendentes que é objeto de situação desse proprietário do patrimônio? Não é a Mel, gente, que tá latindo, aí já vou adiantar. A Cadô, pelo jeito. Que eu tenho que me preocupar, né, assim, em relação a essa distribuição, ou seja, não tem um filho que não tem, está numa situação frágil em relação à moradia, então eu quero já resolver essa questão da moradia desse filho, né? Tem alguma vulnerabilidade, por exemplo, de saúde, que necessite uma proteção diferenciada, ou seja, esse meu filho aqui, ele tem alguma deficiência, ele precisa, então, ter uma renda futura para sempre. Eu quero garantir isso para o meu filho. Então, essa situação, como o Daniel falou, subjetiva, essa situação das pessoas é uma situação que também precisa ser pensada e ser olhada. Aí a gente passa para os bens, né? Quais são os bens transmissíveis? Eu preciso pensar de uma forma compartimentada, de bem por bem? Há bens no exterior ou são só bens aqui no Brasil? Há bens em vários estados que eu preciso pensar também no ITCD para ver se é necessário, é melhor, né? Como o Daniel falou, eu tenho alguns estados que eu tenho uma vantagem fiscal com a doação e não com a transmissão pós-mortem. Ou seja, a situação dos bens ela também precisa ser considerada para que depois a gente possa fazer uma conjugação que ligue bens a pessoas, né? Eu quero deixar simplesmente um condomínio, um bloco, ou eu quero dividir, eu não quero deixar que se transfira simplesmente essa massa para condomínio, eu quero que cada um, em função das especificidades de cada herdeiro, tenha, então, seja atendido em determinadas circunstâncias. Ou seja, eu quero que, por exemplo, meu filho dentista fique com a minha sala comercial e não com a minha casa lá em Maceió, vizinho da Paula, né? Então, assim, é preciso se pensar nessa situação individualizada. Algum bem da família trabalha nos negócios do pai ou da mãe? Ou seja, eu preciso contemplar e refletir também sobre a continuidade desse trabalho? Ou seja, como que eu vou garantir isso? Né? Eu tenho um genro que largou o emprego e que veio trabalhar nos negócios da família, então eu também tenho que pensar na subsistência daquele núcleo ali especificamente. Então, eu levantei todas essas situações, todas essas questões aqui, eu passo para uma segunda fase. E aí, essa segunda fase, que com certeza não vai ser no mesmo dia que eu atendi aquele cliente, porque eu vou ter que pensar, ele vai me falar, ele vai lembrar de várias especificidades depois, mas aí a gente vai apresentar para a pessoa todas as possibilidades. E essas possibilidades incluem tanto um planejamento patrimonial em vida, como um planejamento que, embora também possa ser patrimonial, ele repercuta sucessoriamente, né? Não, eu tenho que pensar, por exemplo, será que eu vou ter que chamar os meus filhos também para uma reunião, para eu discutir que, olha, eventualmente pode ser necessário uma mudança de regime, né? Dos filhos, por exemplo, se a sugestão vai ser uma holding, que eu vou agregar os filhos para a holding, eventualmente aquelas cotas vão ser bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, embora integralizadas com bens anteriores que vai demandar depois, eventualmente, uma declaração de subrogação. E aí, que pode vir a dar tudo certo, mas pode ser trabalhoso, né, para o futuro.
E como o Daniel falou, o que a gente quer é, com certeza, quando uma pessoa vai buscar fazer um planejamento sucessório, é que aqui os bens fluam de uma forma muito tranquila, cumprindo, inclusive, isso que ele lembrou muito bem, de uma função social da propriedade no âmbito sucessório, né? Então, eu tenho que pensar numa eventual mudança de regime de bens, eu tenho que pensar, inclusive, em algo que tem sido muito debatido, né? Pactos intrafamiliares. O Dimitri batizou muito bem esse termo aí, que eu falei que esse nome é muito chique. Pactos intrafamiliares, ou seja, mudanças de acordos, né? Eventualmente de repercussão sucessória, de repercussão patrimonial no meio do casamento, né? Então, isso é uma questão importante de ser colocado, de ser pensado. Então, eu tenho que pensar também se eu tenho algum auxílio imediato, né, para algum familiar que requeira, por exemplo, uma doação e não um testamento. Eu tenho que pensar aqui em instrumentos que prevejam se o controle do patrimônio vai ser transferido agora ou não, por exemplo, no caso de uma empresa, se eu vou fazer uma doação de cotas, mas eu vou ficar com usufruto político e econômico ou não, né? Se eu já vou querer ir passando também o controle político para os meus descendentes, né? Essa transmissão dos bens, ela vai ser imediata ou só após a morte? Eu vou transferir agora a propriedade à posse ou só à posse? A partilha pode ser uma partilha em vida? Eu vou levar em consideração uma partilha quantitativa e qualitativa também, para pensar efetivamente numa função social desses bens agora ou não. Essa partilha, eu vou só me atentar para uma partilha quantitativa. E aí, gente, a gente tem todas aquelas inúmeras possibilidades dos instrumentos, que vai ficar aí para a nossa próxima aula, né? Não hoje, mas eu queria era só assim, sensibilizar vocês da complexidade que é, da necessidade, muitas vezes, da gente ter outros colegas para nos auxiliarem, né? Colegas no âmbito do direito societário, no direito tributário, porque eu não sou o Daniel, né? Que simplesmente é civilista, tributarista e empresarialista junto. Eu realmente preciso dos colegas para me ajudar, mas da necessidade de um pensamento conjunto, porque essas relações jurídicas, elas são, de fato, complexas, né? Então, eu acho que se a gente fizer um pré-planejamento bom, arrojado, com certeza as coisas vão fluir de uma forma muito mais segura, muito mais clara para aqueles clientes que nos procurarem, que eu acho que é isso, né, que nós, como profissionais, buscamos atender os nossos clientes nesse sentido. Então, agradeço desse debate e estamos aí à disposição para né, eventuais questões que sejam colocadas pela turma. Obrigada, Ana, sempre aprendendo nós, né, gente? É incrível, assim. Enfim, muito obrigada. Eu agradeço esses meus amigos da vida toda, da infância acadêmica, né? E eu quero abrir para pergunta, gente, para a gente poder ter um tempinho para conversar, porque nunca dá tempo. Então, vamos lá. Se quiser fazer pelo chat, se quiser fazer ao vivo, se quiser entrar, só aí. Aqui, Daniel, só queria falar uma coisa que eu esqueci. É porque aqui, para corroborar essa questão da CESINE, aqui em Belo Horizonte, tem alguns juízes que mandam tirar a aplicação financeira do banco, do Decus, e trazer para o Banco do Brasil, que é o banco com ponto oficial do fórum. Então, é só para te corroborar mais uma vez que tem CESINE, não. Quem vai administrar esse bem é o juiz. Tá doido. Tá doido. Olha só, gente, o próprio ordenamento jurídico, para você ser administrador de bens de terceiros, por exemplo, fundos de investimentos, qualquer coisa que seja, você precisa estar capacitado e certificado, inclusive, pela CVM, né? Para você administrar bens terceiros de aplicações. Um juiz, cara, um juiz fazer isso, assim, juiz não é a função, né? Não é a função da magistratura fazer isso. Não é, simplesmente não é. Não é do Estado fazer isso. É lamentável. Aí, para quem está procurando projeto de dissertação ou de tese, né, Daniel? Tá aí um tema bonito para gente. Tem um monte. Tem uma questão muito complexa, aproveitando aqui,
que é a questão dos bens digitais, da Paula, que está estudando os bens digitais, né? Que falei ontem, inclusive, no Conrep sobre isso, não sobre bens digitais especificamente, mas no final, quando ela me falou da pesquisa, eu não consigo ficar calado, saio tendo bedelho em tudo, é que, embora a gente tenha aqui pensado em TCMD, em sucessão, em ordenamentos, tudo isso necessita de território e um ordenamento, né? Quando você vai para bens digitais, a gente pouco se destaca do ordenamento, e por se destacar do ordenamento, talvez aí exista uma CESINE, Paula, porque se você tem apenas a senha de acesso, você deixando a senha de acesso aos de segurança, deixando um codicilo, o seu sucessor naquele bem, ele vai ter rápido acesso, sem, inclusive, ser garantia de cores muitas vezes, e tampouco tributado, porque é um lugar que não tem, né? É um lugar que não tem territorialidade, talvez fuja à tributação, muito embora a gente saiba que, em relação às moedas virtuais, a Receita Federal já tem feito já tem uma regulamentação específica para moedas virtuais. Então, há uma tentativa, mas uma tentativa que, tudo bem, minha moeda virtual está no Cazaquistão. Eu fiz a compra e venda lá, transformei em euros e mandei para a Polônia. Difícil, né? Fazenda brasileira e credor brasileira ter acesso a isso. Então, talvez a gente tenha a CESINE aí, mas é uma CESINE existente em razão do não alcance do ordenamento brasileiro a esses bens, né? E é uma coisa curiosa, porque o patrimônio, a gente tem ele no século XVIII, século XIX, ele como um único, né? Universalidade patrimonial, a gente chama de universalidade de direito, né? Juízo universal, uma universalidade, o patrimônio é único, é uno, é um só, mas ele é um só dentro de um ordenamento jurídico. Quando você tem dois ordenamentos jurídicos incididos sobre o patrimônio, você acaba que há uma quebra patrimonial, tanto é que tem que fazer dois inventários, um inventário aqui e um inventário em Portugal, quando você tem. E o direito empresarial ele já avançou um pouco nessa história, né? Direito empresarial, no âmbito do internacional privado, uma coisa até para pensar, pensando em voz alta também, pessoal. Porque você teve, na recuperação judicial da OI, aqui no Rio de Janeiro, a decretação do juízo universal da OI, no juízo aqui do Rio de Janeiro, englobando todos os bens da OI em qualquer lugar do mundo. Então, quem decidia os pagamentos dos credores da OI na Holanda, em Portugal, era o juiz aqui do Rio de Janeiro, e os juízes da Holanda e Portugal aceitaram, ou seja, eles lá aceitaram um juízo efetivamente universal para a administração de um patrimônio único. E a gente, na sucessão, nós ainda não temos isso nas direitos de sucessões, e é um caminho a seguir. Porque se você tiver um juízo único, é mais fácil, um pouco mais fácil. Até para tributar a herança no exterior, que está em julgamento no STF, né? A gente está com uma pergunta no chat, depois eu vi a Paloma levantou a mão, né, Paloma? Aí tem uma colega que colocou ali que muitas vezes é o seguro agregado a um VGBL que garante o pagamento dos tributos na transmissão. E muito se recomenda, deixa eu só ver o nome da Cris, que se faça isso, porque às vezes a gente efetivamente não tem bens suficientes. E a securitização da sucessão é uma opção muito importante e muitas empresas estão colocando foco nisso. Então, o seguro, tem seguros que já estão customizados para assegurar a sucessão. É um seguro de vida cujo objeto é efetivamente assegurar a tributação. Então, é uma novidade, é um produto novo, eu acho que faz cerca de uns 3 anos que eu ouvi falar sobre ele. A Paloma tá conversando, mas ela daqui a pouco volta. Tá aí? Fica à vontade, abre o microfone. Obrigada. Primeiro, obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos e a todas.
Só queria trazer uma contribuição assim, para a reflexão. Eu estou falando aqui da Bahia. Aqui a gente tem tido, na minha advocacia especialmente, eu tenho me deparado bastante com isso, que é a situação de credores de precatórios. Aqui na Bahia a gente tem uma fila de precatórios hoje que está com atraso, os precatórios estaduais têm um atraso de 17 anos. Nossa. Então, é de se imaginar, e também, né? E fora que os processos, a nossa justiça é considerada a segunda pior do Brasil, infelizmente. Então, às vezes, a gente tem uma realidade de um processo que durou 20 anos e depois mais 15 anos para receber esse pagamento. Então, é natural que na hora do pagamento desses precatórios lidar aí com a questão da sucessão, né? O juiz do núcleo me falou que só em um dos precatórios que ele tem mais de 100 herdeiros para administrar esse pagamento. E aí essa é uma questão que a gente tem buscado refletir aqui, porque os juízes das varas de sucessão não entendem o precatório. Então a gente tem toda essa espera, aí às vezes a pessoa morreu sem receber, a viúva já é uma pessoa idosa, tem direito à preferência constitucional, né? Eu tive um caso aqui que a filha herdeira era deficiente e a gente não consegue fazer o pagamento da preferência porque esse direito e o inventário demora, enfim, então essa é uma situação também que a gente tem refletido bastante, assim, de que forma algo em relação a esses créditos, que muitas vezes ou o inventário não finaliza, ou às vezes é o contrário, o inventário finaliza e ainda não está no momento do pagamento do precatório, e aí a família não tem o valor para pagar o tributo, né? E a Fazenda Pública quer que a família antecipe o tributo sobre um crédito que ela vai receber daqui a 10 anos. Assim. Então a gente está vivendo uma situação bem complicada aqui e buscando ferramentas para tentar dirimir aí esses conflitos. Paloma, você sabe que vou te dar uma dica tributária, tá? Aqui no Rio de Janeiro, precatórios são bens móveis, né? Não é imóvel, é móvel. E bens móveis você pode tributar, levar a tributação para qualquer lugar do país. Aqui no Rio de Janeiro, precatório é qualquer valor oriundo de verbas salariais ou remuneratórias acumuladas e não recebidas em vida são isentas de imposto, aqui no Rio de Janeiro. São isentas de imposto. Aqui, Santa Catarina, e eu sei que aqui em Santa Catarina, aqui de cabeça, tem aqui na minha tabela, mas são isentas de imposto. Então, talvez trazer um inventário para o Rio de Janeiro, processar e se habilitar lá na fila, já com a passagem para o herdeiro. Assim, a gente tem que começar, em razão justamente dessas travas que a gente tem no nosso... Aí, cada estado, no Poder Judiciário estadual, porque quem vai gerir esse bem do falecido, esse patrimônio falecido, são os estados, começar a olhar... É um pouco complexo, são 27 unidades da federação, mas começar a olhar as unidades da federação para ver qual é o melhor lugar para poder levar. Não tem jeito, a gente tem que começar até... Porque isso, pessoal, justiça é serviço público. E serviço público também é submetido à concorrência, né? Você pode ter cartórios no Rio de Janeiro, maiores cartórios na Bahia, então os cartórios da Bahia têm que olhar os cartórios do Rio de Janeiro, tem que ter uma visão concorrencial, inclusive, para ter a tutela jurisdicional. Já que aqui, especificamente, a gente está num âmbito que a gente pode escolher. E a gente escolhe já isso, tá? A gente já escolhe isso. A gente sabe que, por exemplo, quando tem contrato com eleição de foro, mesmo consumidor, e o consumidor quer abrir a eleição de foro porque o outro foro é melhor, a gente já faz isso. A gente escolhe. A gente faz a prestação de serviço jurisdicional. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, teve recentemente, uma cliente do escritório escolheu levar a causa para São Paulo porque a taxa judiciária lá era mais barata. Simples por conta disso. Então, a gente começar a pensar como advogado também, Paloma, uma dica, né? Claro, pensar. Começar a criar estratégias para tentar melhorar a nossa advocacia e buscando melhor eficiência em outros lugares possíveis, claro, lícitos possíveis, para a tutela jurisdicional. Mas eu não sabia, 17 anos de precatório, eu acho que é a fila maior do Brasil. É a maior fila do Brasil, pelo que eu já ouvi falar. Eu sou procurador do município do Rio de Janeiro, também fico escutando entre os colegas da advocacia pública, né? Mas acho que realmente 17 anos.
E aqui no Rio a gente está 2 ou 3. A gente está achando meio absurdo, sabe? Assim, absurdo, 2 ou 3. Eu já estive com o Dr. Gouveia, né, que é o presidente da Comissão Nacional de Precatórios, e ele é aí do Rio, e era uma das coisas que a gente comentava, como o Rio, que por um momento foi um estado quebrado, né, conseguiu deixar a fila em dia, e aqui a gente tem essa má vontade mesmo. Mas muito obrigada, é muito interessante e a sua solução, assim, e essa troca a gente poder ter e pensar ferramentas, muito bom, obrigada. Tem uma... Bom, fazendo até aqui no tomo 2 do livro da arquitetura, eu escrevo sobre as isenções de DCMD no país. Eu falo sobre a questão dos salários e as remuneratórias FGTS também. Aqui no Rio de Janeiro é isento FGTS. Então, é uma fonte de pesquisa, né? Enfim, você vai poder lá ter esse panorama. E a gente tem que fazer um curso também sobre isso, né? A gente tem que fazer um curso para poder dar mais didática, né? Abrir mais todos esses questionamentos, né? A gente vê uma Com demanda. certeza. Mas eu estou muito feliz também de compartilhar com vocês que semana que vem já entramos em pré-venda do tomo 2. Hoje até me emocionei que a capa ficou linda, está uma obra maravilhosa, 40 artigos, entre eles até o assunto que a professora Ana Carolina abordou hoje, também ela trabalha e desenvolve mais isso. Então, assim, eu fico muito feliz. Esse congresso está sendo muito com base em alguma parte, né? Porque são 40 e lá os palestrantes têm que ser o menor número, e com grande parte dos autores trabalhando os seus artigos que vão vir no tomo 2. Então, aquela coisa, né? Um livro que virou um congresso que vira outro, e aí as obras não se esgota por essa característica da interdisciplinariedade, de você ouvir um tributarista, de você ouvir um societário, de você ouvir um expert em doação, né? E assim, todas essas formas de pensar vão nos ajudando a agregar, e com certeza nós estamos preparando um material bem bacana aí, notícias em breve, vão acompanhando a gente, que acho que vocês vão ficar bem felizes aí com o que nós estamos, esse quarteto aí está preparando aí para vocês. Simone? Está mutada. Tá. Obrigada, Dani. Obrigada, pessoal. Daniel, essa dica aí para quem advoga é muito boa, porque é simples, a gente acha que tem uma vinculação com o estado do crédito, mas não tem. Então, é bastante importante, é para isso que serve um grupo de família, né? Sucessões, para que a gente tenha acesso às novidades. E por falar em novidade, gente, a gente precisava falar, e sempre o pessoal do meu grupo gosta muito de me ouvir falar sobre holding. E o meu artigo no tomo 2, junto com o Fernando Greff, quem vai falar sobre holding, é exatamente sobre isso. Então, o que a gente fez? A gente preparou um bônus dessa aula aberta, que depois cada aula a gente vai oferecer alguma coisa, que é um mapa mental sobre holding, com o passo a passo ali do que a gente precisa, enfim. E aí a gentileza da professora Daniele, eu vou tentar copiar e colar aqui no nosso chat para acessar lá no site novo dela, que ela está preparando, né, professora Daniele? Eu vou tentar ver se eu consigo fazer isso agora. Tem que logar no meu WhatsApp aqui. Faz um cadastro e a gente vai postando tudo que a gente conseguir lá. Deixa eu ver se eu consigo. Se alguém conseguir antes de mim, já vai, porque eu tô lendo. Consegui. Tá bem. A Dani tá bombando, como sempre, nesse tema aí do planejamento sucessório. Que admiração, dona Dani. Bom, galera, esse aqui, ó, é o site daniele.catalisa.com. Então, a gente vai disponibilizar lá o mapa, eu acho que já tá.
e a gente vai disponibilizando. E eu acho que a Valéria que perguntou onde é que a gente disponibilizaria essa aula, vai para os nossos canais, o do Arquitetura, que é organizador desse evento, o meu também do YouTube. E aí nos encontramos na próxima terça-feira. Estão convidados, se quiserem convidar mais gente também, fiquem à vontade, a aula é aberta exatamente para isso, né? E se gostaram, multipliquem, essa é a ideia. Também vi a Fernanda por aí, deixa um grande beijo, o pessoal foi entrando. Jaque, Fernanda, agradeço muito. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar pelo nosso Instagram, tá, gente? Que aí nas nossas próximas aulas a gente vai esclarecendo as dúvidas. Manda no direct que a gente esclarece a dúvida na aula. Bem legal isso. Dani, você queria falar? Queria falar que o congresso ele está com um concurso no meu Instagram, @DanieleCTeixeira, está com 7 vídeos lá. Votem, que eles estão concorrendo a prêmios super bacanas, que vão desde livro e assim por diante, e até o grande prêmio, que é o primeiro lugar. O pessoal lá está votando assiduamente, tem torcida. Vejam lá o vídeo, que está super legal. Primeiro lugar vai ganhar uma vaga no curso, gente, no curso de planejamento patrimonial e sucessório. Então, o pessoal está enlouquecido para ganhar a vaga, porque não é um curso barato. Então, assim, bota lá. A gente centralizou tudo no Instagram da Dani. Muito obrigada, pessoal. Obrigada mesmo. Obrigada. Bom ver vocês. Bom final de semana, bom descanso, até terça. Também. Até mais. Beijos. Obrigada pelo convite, Dani. Um beijo, pessoal. Ótimo dia para vocês. Também. Tchau.